ensinar a osmometria. Primeiramente, a gente precisa saber o que é osmose. Osmose é a passagem do líquido solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Vou dar um exemplo aqui, como se fosse 2 galões. Aqui tem um galão de água pura e de água mais sal. Qual que é o menos concentrado? É claro que é a água pura. E o mais concentrado é a água com sal. Então, aqui vai ocorrer uma osmose. Então, o meio menos concentrado, que é a água pura, vai passar para água com sal. Então, vai acontecer que esse aqui vai ficar com mais líquido, que aconteceu a osmose. Entendeu? E também a gente tem a osmose reversa. Ela aplica-se uma pressão, que é dada como esse símbolo aqui, ele é mais assim, ó. Dada uma pressão, não é pi, tá, gente? Não é pi. É como se fosse esse daqui, o valor da pressão, sobre o meio mais concentrado, forçando a passagem do líquido do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, o que vai acontecer? Vai aplicar uma certa força sobre o mais concentrado, que é a água do mar. A água do mar é mais concentrada que a água pura, certo? Então, eles vão fazer uma força, vai vir uma força bem grande, que é dada como esse símbolo de pressão, e vai fazer com que essa água seja ida para a água pura, passar pela água pura. Então, isso é a osmose reversa, porque a osmose normal é da água menos concentrada para o mais concentrado. Isso daqui é do mais concentrado para o menos concentrado, tá bom? Então, aqui vai acontecer a osmose reversa. Então, o que vai acontecer? A água mais concentrada vai passar, vai ficar mais quantidade na água menos concentrada, que é a água pura. Aqui a gente tem como se fosse uma lona impermeável. Vocês podem dizer assim, que vai passar a água e vai deixar o sal. O sal é como se fosse um fio assim. E quando a água passar para cá, para água pura, o sal vai ficar, entendeu? A água pura vai passar e o sal vai ficar aqui. Vai meio que agarrar nessa lona, que nesse momento eu esqueci o nome. Então, o sal vai ficar e a água pura vai estar aqui, tá bom? Um exemplo que a gente tem dessa osmose reversa é a dessalinização da água do mar. O que eles vão fazer? Eles vão tirar o sal da água do mar, então eles vão fazer uma pressão sobre a água do mar para a água passar e deixar apenas o sal. Isso é a dessalinização da água do mar, tá bom? E agora aqui, ó, eu tenho observações. Aqui a gente tem água pura, aqui a temperatura do congelamento e aqui a temperatura de ebulição. A água pura tem uma temperatura de congelamento de 0 graus. E a temperatura de ebulição é como se ela fosse ferver 100 graus. Aqui é como se for exemplo, só para poder entender. Se eu pôr água mais NaCl, 1 mol, a temperatura de congelamento dela vai para menos 2 graus e a temperatura de ebulição para 102 graus. Por quê? Porque ela vai ter mais substâncias. Quanto mais substâncias, olha aqui, quanto mais for o número de partículas, que é isso daqui, dissolvidos, menor será a temperatura de congelamento, ó, menos 2 é menor que 0, e maior será a temperatura de ebulição, porque vai ter mais partículas para poder dissolver. Aqui é a mesma coisa, água mais NaCl, 2 mols. Aqui tem bem mais partículas do que água 1 mol, então ela vai demorar mais para congelar e vai ter uma temperatura de ebulição maior também, porque ela tem mais partículas. Agora eu vou dar um exemplo de osmose. Um exemplo de osmose é a carne seca. Não sei se vocês já viram, mas a pessoa pega a carne seca, fingir que isso aqui é uma carne, né? No molho aqui, põe muito sal, então isso aqui vai ser o sal, põe muito sal. Então, deixa ela lá, deixa ela no sol, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma osmose. Por quê? Porque a pessoa concentrou muito, pôs muito sal. E o que tem na osmose? É a passagem do líquido do meio menos concentrado para o mais concentrado.
E a carne tem água. Então, o que vai acontecer? O menos concentrado vai passar para fora. O mais concentrado, que é o sal, vai tirar a água de dentro. E sem água, os micro-organismos não podem viver na carne. Então, isso que torna a carne pode ficar lá tempo no armário. Entendeu? Então,